aqui, ó, 36 pontos, que isso fique registrado. Primeiro ponto aqui, vou lendo aqui, ó. 1 Coríntios 11. Eu só vou ler, não dá para comentar. Versículo 6. Se a mulher não se cobre com um véu, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para a mulher ter cabelo cortado, raspados, cubra a cabeça. Quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então o primeiro ponto é o uso do véu na hora da oração e de profetizar. É o primeiro ponto, se ela não quer usar o véu. Já pensou você aplicar isso na sua igreja? Que mulher profetiza e que ora hoje dentro das igrejas? E quais delas que põem o véu? Já pensou aplicar isso hoje no Brasil? Quais a metade é evangélica? Já pensou o tanto de mulher careca que ia aparecer? Se eles fossem obedecer o que Paulo diz, se ela não usa o véu para orar e profetizar, mande ela cortar o cabelo ou ficar careca. Eu sei, você não vai crer, problema é seu. Eu disse que eu não tenho tempo para comentar esses 36 pontos, mas queria ler, né? Não existe divórcio para uma mulher. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Assim a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto o marido viver. Se o marido vier a falecer, ela fica livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. Isso aqui vai colocar milhões de mulheres dentro do fogo eterno, do lago de fogo. Mulheres batistas, preterianas, mulheres que estão nos tabernáculos da mensagem de William Branham, e igreja pentecostais, porque os pastores dão uma de Moisés, dão carta de divórcio, enquanto Paulo diz que uma mulher só pode casar de novo se o marido morrer, e se o marido estiver vivo, ela for de outro homem, será chamada adúltera. Mas vai! Queres pisar no santo evangelho de Paulo? Você pisa, mulher, homem, mas o inferno e o lago de fogo te aguardam. Terceiro ponto, o marido não repudie sua esposa. Eu sei. 1 Coríntios 7. Eu sei o que Yoshua disse em Mateus 19:9, que por causa de fornicação a porta se abre para o homem casar. Mas Paulo não disse isso. Paulo disse para o marido não repudiar sua esposa. Como eu estou trazendo o evangelho de Paulo de novo, é com isso aqui que nós vamos ficar. Quem crê no que eu estou pregando vai ficar com isso aqui. O marido não deve divorciar da sua esposa. 4. Saudais uns aos outros com ósculo santo. 1 Tessalonicenses 5:26. 5. A mulher não trança o cabelo. 1 Timóteo 2:9. A mulher não usa ouro ou joias. 1 Timóteo 2:9. Pérolas. A mulher não usa vestidos caros. 1 Timóteo 2:9. A mulher deve usar roupas bíblicas. Aí a túnica voltou para homem e mulher. Mas a mulher, além da túnica, debaixo da túnica de uma mulher, deve haver vestido. Deve haver vestidos bíblicos, nada apertado no corpo, igual uma linguiça toscana e calabresa, desenhando seios, nádega. E o corpo, nada de vestimenta rachada. É fechado, vedado tudo. Esta é a doutrina que volta. Aí vai. 8º ponto. Já li. 9º ponto. Não pagamos dízimos. Hebreus 7:5. Os dízimos só os levitas, a tribo de Levi, é que pode estabelecer e receber. No Evangelho de Paulo não há nenhum mandamento para nós das nações pagar dízimo. É por isso que pastor tem que arrumar emprego, suar. Apóstolo, profeta, evangelista, doutor, teólogo, reverendo, se quiser ir para o céu, vai ter que trabalhar, é com um suor. Gênesis 3, do teu rosto que você vai conseguir o almoço, a janta, o café da manhã, o lanche. 10º ponto, presbítero, marido de uma só mulher. Está em Tito 1, 5 e 6. E me pasme, igrejas hoje, eu já fui da Assembleia de Deus. Eu cheguei lá em 95, a Assembleia de Deus em 95 já estava desobedecendo isso aqui. Consagrando presbíteros solteiros.
Diácono, ponto 11, marido de uma só mulher. Também a Assembleia de Deus, lá em 95, já desobedeci isso aqui. Porque 1 Timóteo 3,12, Paulo diz assim, que os diáconos sejam esposos de uma única mulher. Eu gosto da versão da Bíblia de Jerusalém em espanhol, que diz assim, que o presbítero é um homem casado uma única vez. Eu gosto da Bíblia de Jerusalém, da versão espanhola, que diz que o diácono é um homem casado uma única vez. Então não tem chance, sem chances, de ser presbítero, de ser diácono, quem já casou 2 vezes, 3 vezes, está sem chance. Que é doutrina, essa doutrina fecha a porta para a rebelião, nesta hora, para a apostasia. Que a sã doutrina volte como ela é. Ô, pregador, aí você está violento. Está pregando com muita força, é claro. Eu estou pregando contra a incredulidade. A senhora incredulidade, o senhor incredulidade. É a pior coisa que existe aqui agora, a iniquidade, saber o certo e fazer o errado. Não tem perdão, diz Yehoshua, o Mashiach, em Mateus 7, 21, 23. Muitos me dirão naquele dia, não expulsei demônio, não fiz milagre, não profetizei. Ele vai dizer, não te conheço. Eu sou apóstolo, sou profeta, sou pregador, evangelista, ganhei 1 milhão de almas. Você ganhou 1 milhão de dizimistas. Ganhei 150, você ganhou 150 dizimistas fiel. Eu não te conheço, não é nem para cobrar dízimo das nações. Ponto 12. Quando estávamos entre vós, já vos demos essa ordem, que quem não quer trabalhar também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Ponto 13. A mulher, ela dirige sua casa. O trabalho da mulher é em casa. É o homem que vai para o centro, para os bairros, para as indústrias, fábrica, loja, monta um negócio. Mas esse negócio de cuidar da casa, banheiro, cozinha, quarto, jardim, roupa, passar roupa, costurar roupa, botar botão na roupa, café da manhã, almoço, lanche, janta, isso é com a mulher. Cuidar de criar filhos. Como é que um homem vai criar filho em casa? Ele trabalha fora de casa. É a mulher que fica em casa, dirigindo a casa, que é boa dona de casa e que tem que criar bem os filhos. É o terceiro ponto. 14. Mulher sujeita ao marido. Efésios 5, 22. As mulheres sejam sujeitas aos seus maridos como no Senhor, de acordo com a palavra, né? 33 de Efésios 5. A mulher respeita seu marido. Gênesis 3,16. Eu incluí aqui. Deus Jeová, o Criador, diz: teu marido te dominará. Ponto 15. Se há quem fale língua, fale 2 ou no máximo 3. Em um culto, só pode haver 2 pessoas falando língua, no máximo 3. Não é 4 pessoas, 5 pessoas. Essa baderna, bagunça pentecostal, onde o pregador que nem conhece a sã doutrina manda todo mundo falar em língua. Fala em língua. Aí você me pergunta, como é que as pessoas vão receber o Espírito Santo? Como é que vai? É Atos 5,32. É obediência à Escritura. Não é falar em língua. Falar em língua nunca foi evidência de ter o Espírito Santo. A prova, a evidência, é obediência à palavra. Se alguém fala em língua, faça 2 ou no máximo 3, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não interprete, 1 Coríntios 14, 28, 27, cale-se o irmão na Assembleia de Deus, cale-se, irmão, na Deus de amor, cale-se, irmã, se não é quem interpreta a língua, cale-se. É o que a Bíblia diz, é o que Paulo diz. Mas vocês vão calar? Cale-se o irmão na Assembleia, fale a si mesmo e a Deus. Bem baixinho ali, sem incomodar ninguém. Ponto 16. Não é permitido que a mulher tome a palavra na igreja. 1 Coríntios 14, 34. Estejam as mulheres caladas nas igrejas, pois isso não é permitido. Tomar a palavra, deve ficar a submissa, como também ordena a lei. Gênesis 3,16. Teu marido te dominará. Se deseja instruir-se sobre algum ponto, interrogue.
Os seus maridos em casa, não é conveniente que a mulher fale na assembleia. Aí diz que é um preceito, um mandamento do Senhor. Ponto 17. A mulher não é permitida ensinar, não dá para ler. 1 Timóteo 2, do versículo 11 ao 15, mas vou ler. Durante a instrução, a mulher concebe em silêncio. Concebe o silêncio. Está ouvindo, mulher? Durante o ensinamento, pregação, a mulher não pode tomar a palavra e durante a instrução, a mulher concebe o silêncio com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine. Eu, Paulo. Agora, se você é pastor de igreja protestante, pentecostal, deuteropentecostal, evangélico, neopentecostal, se você acha que é maior do que Paulo, pois tenta desobedecer. Você vai parar dentro do inferno e lago de fogo. Eu não permito que a mulher ensine. Eu, Paulo. O domínio do homem, que ela concebe, pois, o silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher seduzida caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva pela maternidade desde que, com modéstia, permaneça na fé e no amor e na santidade. Agora, grava o que eu fiz aqui. Se você realmente crê na Bíblia, nas Escrituras, na Palavra de Deus, no Evangelho de Paulo, se você vê uma mulher ensinar e pregar, faça isso para ela. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, concebe o silêncio. 2 vezes aqui, ela tem que estar em silêncio. Faça isso, Elas precisam ouvir isso. 18, a mulher, irmã, lavará os pés dos irmãos em sua casa. Não haverá lava-pés na Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 17, 34, eu já expliquei que Paulo só estabeleceu o pão e o vinho, porque em João 13, 14, Yeshua disse: eu vos lavei os pés, dei o exemplo, vós deveis lavar os pés uns dos outros, mas Paulo não estava lá. Por isso que ele não implanta o lava-pés. Mas em 1 Timóteo 5,10, Paulo diz que uma mulher viúva, que a igreja vai ajudar ela, se ela tiver em seu favor, bom testemunho de boas obras, criados filhos, se tiver sido hospitaleira, lavado os pés dos irmãos, dos santos, socorrendo os atribulados, aplicando a toda boa obra. Eu já expliquei que isso aqui, pelo menos no meu pensamento, é no caso de uma hospedagem, né? Já que tem que praticar a hospedagem, então o estrangeiro, o irmão, aí sim, lavarás os pés do estrangeiro, como era no Velho Testamento. Antes de Moisés, das mitzvot, 613 mandamentos, a Torá, vemos Abraão dizendo para Jeová, Miguel e Gabriel, em Gênesis 18, parte dos cavalos de matar, vou providenciar o lava-pé. Gênesis 19, Ló dizendo aos 2 anjos, varões na praça, hospeda-te na minha casa, vamos lavar seus pés. Isso está aqui em 1 Timóteo 5,10, para as mulheres, porque foi a mulher que pecou no jardim do Éden, transgrediu. Agora ela lava os pés, mulher. Prova que você é humilde, mulher, lavando os pés dos irmãos em sua casa, para que as portas, os portais da Jerusalém Celestial se abram para você entrar. Do contrário, se a incredulidade vencer você, se você recusar obedecer os mandamentos da sã doutrina, as portas do céu estará fechada para você, mulher. É você que decide, não é eu. Eu devo pregar e você vai decidir. 19, a salvação é em nome de Yeshua. Romanos 10, 9 e 20. Se com tua boca confessar que Yeshua é o Senhor e crer que Deus Jeová o ressuscitou dos mortos, será salvo. É a única maneira de ser salvo. A letra J não tem no alfabeto hebraico. Vai fazer 500 anos no ano que vem ainda. No ano 2024. Porque em 1524, Jean Jorge Tricino é embaixador do Papa Leão X.
Jean Tricino estava na Alemanha em 1515, antes de Martim Lutero começar a pregar na Alemanha. E ele trabalhou para o Papa Leão X, Clemente VII, Paulo III, e agora nós vemos aí o nome Jesus, católico romano. E eu estou a pregar. Se você prega Jesus, louva Jesus, confia em Jesus, você é católico batista, católico preteriano, católico metodista, católico da Assembleia de Deus, católico da Universal, católico da Sara Nossa Terra. Quer ser salvo? Se com tua boca, Romanos 10, 9, confessar que Yahushua é o Senhor, o nome em hebreu voltou. Número 21, a Santa Ceia com pão e vinho, sem lava-pés. 1 Coríntios 11, versículo 17, 33, não dá para ir lendo tudo. 22, tudo que fizeres por palavra ou ação, fazei tudo em nome do Senhor Yahushua. Por ele dando graças a Deus, Colossenses 3, 17, número 24, para o alimento, na hora do alimento, se deve orar para santificar o alimento. Isso está em 1 Timóteo 4, a partir do versículo 3, ponto 25, o homem que tem cabelo comprido é desonroso. 1 Coríntios 11, 4. Ponto 26. A mulher. A glória da mulher é ter cabeleira longa. A cabeleira foi dada. É uma pergunta aqui. Na minha Bíblia de Jerusalém tem um ponto de interrogação. Porque a cabeleira foi dada em lugar de véu? Eu estou lendo como está escrito. É interrogação. A glória de uma mulher é a cabeleira longa. Ter cabelo longo. Ponto 27. Não aceite ninguém fazer leis para você sobre comer, beber, dias santos, festa da lua nova ou sábados. Colossenses 2, 16, 17. Tudo isso aí é sombra. Você não agarra uma sombra, ó, não dá para agarrar. Tá a sombra, o tipo e o antitipo. A realidade é o Mashiach. Venha para a sã doutrina de Paulo. Essa é a realidade. Aqui, com Paulo, não tem guarda de sábado, circuncisão, pagamento de dízimo. É claro que um irmão pode até beber vinho, mas Paulo condena a embriaguez. Eu estou pregando há 9 meses. Eu não bebi vinho. Possivelmente vou beber vinho na Santa Ceia. Eu sei que a Bíblia não proíbe beber vinho, mas se eu não quiser beber vinho, eu aqui, o André, eu não vou beber. Por mim, eu não beberei vinho, a não ser na Santa Ceia. Eu não tenho vontade de beber vinho. Já estou caminhando em igrejas desde os 15 anos, tem 34 anos, desde 1988, eu não venho bebendo vinho. Por que eu vou beber agora? Contudo, se eu ver um irmão beber vinho, uma irmã, desde que ela e ele não embriaguem, eu não posso condenar, porque Paulo condenou a embriaguez. Quanto à comida, nada de comer sangue, comida oferecida a ídolo, e carne sufocada, que nem tudo está liberado, né? Ponto 28, evitar brigas e debate a respeito da lei dos judeus. Evita controvérsias insensatas, sobre genealogias, dissensões e debates sobre a lei, porque nada adianta. E são fúteis, Tito capítulo 3, versículo 9. Então, eu não irei debater com barbudos do judaísmo, que prega mitzvah, mitzvot, Torá, talit, kippá, a manta, a toalha judaica no homem. Eu não irei debater porque Paulo diz que não adianta. São debates fúteis. Ponto 29. De acordo com as escrituras, podemos trabalhar no domingo. Eu sei, o irmão Brandon disse que não pescava, nem caçava, nem abastecia o seu carro no dia de domingo. Mas como eu estou voltando a Paulo, eu corto cabelo no domingo aqui no meu salão. Na minha barbearia, no meu salão, cortar cabelo. Porque Paulo disse em Romanos 14, a quem faça diferença entre dia e dia, a quem acha todos os dias iguais. Por exemplo, eu, André, aqui, para mim todo dia é igual. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cada qual siga na sua convicção. Aquele que distingue dias é para o Senhor que distingue. Aquele que come é para o Senhor que o faz. Pois ele dá graças a Deus, e aquele que não come é para o Senhor que não come. E ele também dá graças a Deus. Romanos 14. Número 30. Não mintais uns aos outros,
Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Número 31. Pregar qualquer coisa diferente de Paulo será amaldiçoado. E você conhece Gálatas 1:8. Número 32. A salvação para as nações é somente o evangelho de Paulo. Aí eu leio Coríntios capítulo 15, ponto 32, versículo 1 e 2, para você ouvir e tomar sua decisão. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebeste, no qual também permaneceis, e pelo qual sois salvos. Ali Paulo diz que se confessar Yahushua com a boca, que ele é o Senhor, e crer que Jeová, Deus, ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas aqui Paulo diz aqui que o homem, uma mulher, só está salvo. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que eu vos anunciei, que recebeste, no qual permaneceis, pelo qual sois salvos, se o guardai como vos anunciei. Do outro modo, tereis acreditado em vão. Aí vem um ponto 33. Depois de uma primeira, uma segunda demonstração, nada mais tens a fazer com o homem faccioso, o homem herético, né? Pois é sabido que é um homem, que esse homem assim já se perverteu e se entregou ao pecado, condenando a si mesmo. Então larga de mão. Quem não crê na sã doutrina, vamos largar de mão. Não vamos insistir. E se alguém batizar em nome de Yahushua e entrar na sã doutrina, depois vir com facção, heresia, qualquer coisa contra a doutrina de Paulo, vamos demonstrar ele uma vez, duas vezes, depois larga de mão. Essa pessoa já está condenada, disse Paulo. É assim que vai funcionar aqui dentro. Número 34. A cama do casal sem mancha, o leito conjugal sem mancha, ou seja, sem masturbação e sem práticas imorais. Esse negócio de sexo oral, sexo anal, essa coiseira toda, essa pornografia, essa imoralidade tem que acabar. O matrimônio seja honrado por todos, o leito conjugal sem mancha, a cama do casal, porque Deus julgará os fornicários e os adúlteros. Hebreus 13:4, número 35, é outro ponto aqui, ó. Entregar a Satanás pessoas, como no caso do incesto do homem lá de Coríntios capítulo 5, ele tomou a mulher, a madrasta, a mulher de seu pai. Aí Paulo mandou entregar ao diabo. Eu vou ler. Quanto a mim, ausente no corpo, mas presente em espírito, já julguei. Ou seja, Paulo era um juiz, né? Diz que José Brana é profeta. Irmão diz que José Brana é profeta. Uma figura de Josué depois de Moisés, William Brana, né? Figura de Moisés. Mas o que é que vem depois? Ué, eu estou lendo aqui, Paulo dizendo, já julguei. Ué, Paulo era juiz, então? Será que não estamos no tempo dos juízes? Do julgamento? Que deve começar primeiro pela casa de Deus? Pedro disse isso com muita dificuldade. O justo se salvará. E aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Já julguei, como se estivesse presente aquele que assim procedeu. É preciso que em nome do Senhor Yahushua, estando vós e o meu espírito reunido em assembleia com o poder de nosso Senhor Yahushua, entreguemos. Veja que Paulo não faz sozinho. Ele chama toda a igreja de Corinto. Entreguemos tal homem a Satanás para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, pecado grave como incesto, deve sim a pessoa ser entregue a Satanás. Para a perda da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso é ponto da sã doutrina. Número 36, Paulo diz aqui, não tomar, não comer refeição com esse tipo de pessoas que se dizem irmão aqui, ó. 1 Coríntios 5:11. Não vos escrevi que não vos associeis não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, não bastante seja impúdico, ou avarento, ou idólatra, injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem não deveis nem tomar refeição. 1 Coríntios 5:11. E ainda vem mais pontos. Eu volto a perguntar, eu citei 36. Dá para entrar no céu desobedecendo?
o Evangelho de Paulo. E, lendo isso aqui, eu queria dizer mais. Eu sei que Mombrana se aproximou de Paulo. Ele até disse na sexta dimensão, preguei o mesmo Evangelho de Paulo, mas não alinhou. Mas agora temos a chance de alinhar. E eu quero dizer o seguinte: eu respeito muito o William Branham. Eu tenho muito respeito por Mombrana. Nesse presente momento eu não tenho uma pessoa ainda que está seguindo minhas pregações. Eu já fui pastor de tabernáculos em Aracaju, Lagarto e Paulo Afonso. Esses 3 tabernáculos hoje estão no poder do Cacu Felipe. O povo aí, a qual era pastor desses tabernáculos aí, Deus me livrou das garras do Cacu, mas esse povo continua preso pelo Cacu. Estão escravos do Cacu, né? Mas mesmo sem ter tabernáculo, eu respeito o irmão Branham. Eu não sou como o Carlos Roberto aqui de Hidrolândia, o Júnior Fialho, que era pregador da mensagem Mombrana em Trindade, Hidrolândia, já tinha um tabernáculo, e hoje eles estão aí mordendo a mensagem, o calcanhar de William Branham. O negócio deles agora é falar mal de William Branham. Eu preguei aqui que Mombrana disse que a abominação desoladora é a mesquita de Omar. E Mombrana está certo, viu? Conta 1335 disso. Vai dar no ano 2025 ou 26. Você vai ver que Mombrana é o precursor da segunda vinda do Mashiach. Mombrana acertou no Rei do Norte. É a Rússia, o Gog é a Rússia. E a abominação desoladora, eu estava lendo, pregando sobre o Rei do Norte. A maioria muitos teólogos dizem Antíoco Epifanes, rei da Síria, que estabeleceu a estátua de Zeus no tempo dos Macabeus, sobre o templo dos judeus, mandou sacrificar porcos. Não, eu vou ficar com William Branham, eu confio em William Branham. Ele é o 7º anjo de Apocalipse 17, na mensagem o absoluto, em 16 de junho de 1933, quando ele batizava 500 pessoas no Rio Ohio, em Jeffersonville, uma voz disse do céu: como João Batista precursor a primeira vinda de Cristo, você, William Branham, carrega uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. Eu creio nisso. Eu creio que William Branham é o precursor da segunda vinda do Mashiach. E o irmão Branham diz que quando o templo dos judeus for construído lá no lugar santo, no Monte Santo, no Monte Sinai, no topo, no Monte Moriá, o rapto acontece, a adoração no templo retornando, Moisés e Elias reaparecem para retirar desse judaísmo, espírito de sapo, catolicismo, espírito de sapo, protestantismo, espírito de sapo, esse grande ecumenismo. Eles vão retirar os 144 mil.